Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, leva a que reflitamos sobre um texto evangélico que conta que Jesus teria amaldiçoado uma árvore. E nós vamos, então, recordar assim rapidamente o fato, né? Os apóstolos haviam saído de Betânia, tiveram fome, viram uma figueira que estava toda cheia de folhas e foram ali ver se havia figos. E aproximando, não acharam nada, porque não era tempo de figos. E o texto diz que Jesus teria dito: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Quando chegava a tarde, eles voltaram e passaram pela figueira novamente, ela estava seca. E Pedro, lembrando o que Jesus havia dito: olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então, nós vamos ter que recordar o tempo em que isso aconteceu, em que a forma de falar figurada apresentava uma situação, mas queria dizer outra coisa, e que era, ou talvez, não sei se ainda hoje é, muito comum entre os orientais. Então, eles explicavam a realidade de um entendimento mais difícil com comparações, com historietas, onde ficava escondido, por assim dizer, o principal. Então, lembra-se que nesse tempo acreditava-se que o céu era um lugar para o qual se iria depois da morte e que para que ali se chegasse, precisava que se cumprissem todas as leis do Torá, que constava de 613 leis que regiam o povo, sendo que 248 era o que se podia fazer, e 365 era proibido. Então, Jesus ensina justamente o contrário, que esse reino não era um lugar para onde se iria, mas é o íntimo de cada um, acessível na proporção em que cada qual se renove, trabalhe em si o amor, a fraternidade, o desprendimento. Então, escribas, fariseus, rabinos e grande parte do povo judeu ofereciam oposição violenta a Jesus, vigiando e pronto a denunciá-lo como um subvertor das leis e dos costumes. Então, Jesus também não podia falar claramente. E ele usava das comparações das parábolas, nas quais a historiazinha tão atraente no seu enredo trazia uma profunda proposta espiritual. Então, vamos recordar que após tanto tempo, ainda hoje, muitas pessoas se atêm a essa ideia de que Jesus realmente havia amaldiçoado a árvore. Há um texto de um filósofo inglês, Bertrand Russell, de 1812, 1970, que ele, não compreendendo isso, ele escreve um livro, Por que Não Sou Cristão?, no qual ele desqualifica Jesus por ter amaldiçoado a planta, por usar as expressões raça de víboras. O que for motivo de escândalo, corta, e etc. E outras situações mais aí. Então, esse desapontamento é compreensível, porque como aceitar por modelo e guia
Quem amaldiçoa, roga praga, chicoteia, expulsa. Lembrar que a árvore usada é praticamente sagrada para aquele povo, pois que eles a têm como originária do Jardim do Éden. O seu fruto representa fertilidade, prosperidade, abundância. Ela dá frutos de janeiro a abril. No outono e inverno, ela perde as folhas, voltando só depois a se renovar nas folhas, para que depois surjam os figos. Nesse momento em que Jesus e os apóstolos voltam de Betânia, a figueira cobria-se apenas das folhas. E Mateus e Marcos escrevem segundo a visão deles. Após o fato e o entender da época, quem conhece Jesus é capaz de imaginá-lo amaldiçoando isto ou aquilo. Justo ele que conhecia que tudo se desenvolvia dentro das leis de Deus. Então, a figueira representa o homem que, nas várias estações existenciais, pode ser fecundo ou infecundo, espiritualmente falando. Naquele momento, a figueira representaria o cristão que não é desperto para amar o seu semelhante, de ser alegre, de ter paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Sabe que traz potencialidade, conjunto de características inatas, mas não se transforma, não dá frutos. É seco, sem sabor. Então, a figueira seca é, portanto, uma analogia de um espírito sem sentimentos elevados, virtudes, ações caritativas generosas, uma alma sem virtudes, que não oferece frutos. Ao contrário, cada um possui exatamente condição de produzir frutos, mesmo quando as situações forem adversas. No estado de livre-arbítrio, ele tem condições de ser frutífero em qualquer tempo da vida, tanto nos momentos calmos dela, como nas adversidades. Então, a parábola, portanto, é todo um simbolismo espiritual, afirmando que, a despeito dos tempos, bons ou maus, o homem sempre produzirá frutos. Em síntese, todos os que conhecem Jesus e fogem das responsabilidades éticas, fogem da responsabilidade que conhece, não fornecendo frutos que alimentam. Propõe o texto uma análise de vida. Somos figuras estéreis ou árvores frutíferas em qualquer tempo e atuação? Ficamos aqui até o nosso próximo episódio e que a Mãe querida nos guarde e abençoe.